do ano 1944, um dia precedente ao grande centenário do desapontamento adventista. Um grupo de líderes fizeram um culto memorial aos pioneiros daquela época. E após o culto, no dia seguinte, no domingo pela manhã, eles fizeram uma ligeira caminhada até o cemitério onde estava enterrado um dos líderes, que era Guilherme Miller. Chegando lá no cemitério, a pedra tumulada em mármore, já gasta pelo tempo. E ali ainda viram na lápide que estava escrito: aqui se encontra os restos mortais de Guilherme Miller. A data do seu falecimento, 1849. E ali estava também escrito na lápide um texto favorito, Daniel 8,19. No tempo indicado, o fim virá. Era seu texto favorito. No tempo indicado, o fim virá. Então, para este homem, Guilherme Miller, ele indicou um tempo para o fim de tudo. Ele colocou um período de 1 ano. 21 de março de 1843 a 21 de março de 1844. Ele colocou esse prazo, esse período. Segundo ele, passando esse período, Jesus voltaria. E ele pregou isso. Baseado na Bíblia, até 2.300 tardes de manhãs, Daniel 8, 14. Ele pegou Daniel 8, 14, ele pegou o ponto de partida ali em Esdras, e ele começou a calcular o cômputo profético, e segundo seus estudos calculado, o fim seria um período de 1 ano. Março a março. Porque ele calculou no calendário judaico, não janeiro. O calendário judaico começa cerca de março. Então passou esse período e Jesus não veio. E ele não sabia mais o que pregar, o que fazer. Eu estive pesquisando sobre isso, achei um grande conflito na página 373, que Deus pôs a mão no algarismo para ele errar. Já pensou o número? Deus pôs a mão no algarismo para ele errar o número. Então, na contagem de Guilherme Miller, ele errou por cerca mais ou menos de 5 a 6 meses. O período profético, o ponto de partida, seria quando Artaxerxes, lá em Esdras fala isso, em Esdras 6, Esdras 7, seria que quando Artaxerxes, rei da Pérsia, assinasse o decreto, sendo 3 reis. Foi o primeiro Ciro, Dário e Artaxerxes. Artaxerxes foi o terceiro. Então, quando o terceiro rei assinasse um decreto para restaurar os muros de Jerusalém, dava início ali. Só que quando ele assinou, em março, só entrou em vigor lá na primavera. Então, o ponto de partida seria ali, ó. Quando entrou em vigor, fala o grande conflito. O erro dele foi esse. Quando o rei assinou, ele começou a contar ali. Não, Guilherme Miller só poderia começar a contagem quando entrasse em vigor. Mesmo assim também ele não tinha como acertar, que Deus não deixou. Deus pôs a mão lá para ele não errar, para ele errar. Por quê? Porque ele estava cumprindo com eles a parábola das 10 virgens. Um ministro do evangelho chamado Josias Litt, ele que animou Guilherme Miller, olhe, nós estamos no caminho certo. O senhor errou os cálculos, porque está cumprindo o tempo de tardança. Na parábola das 10 virgens de Mateus 25, você pode ver que lá existe um tempo de tardança. E quem publicou foi Josias Litt. Josias Litt, ele estudou a Bíblia, pesquisou, e ele realmente começou a pregar isso no grupo, que era o tempo de tardança. Aí está a foto de Guilherme Miller, né? Um homem chamado por Deus.
Isso aqui, esse texto está no Fundadores da Mensagens, página 35, período dos cálculos dele. Então, descobri que a Bíblia previa um tempo de tardança, foi uma real fonte de encorajamento. No mês de maio de 1844, Josias Smith publicou na revista uma recapitulação da liderança e guia divinas até então, no despertamento dos adventistas. Isso também representou uma fonte de alegria. Então ele disse que está cumprindo o tempo de tardança, então vamos orar pelo clamor da meia-noite. Não é isso? Na parábola das 10 virgens, tem vários eventos. Tem a saída das 10 virgens, tem a tardança, após a tardança tem o quê? O clamor da meia-noite. Ele disse, Guilherme Miller, se já cumpriu a saída das 10 virgens, saíram das igrejas protestantes, esperando o advento. Agora estamos na tardança, por isso que Deus permitiu que ele errasse, para cumprir o tempo de tardança. Agora vamos orar para o clamor da meia-noite, que também é outra profecia. E quem deu o clamor da meia-noite? Samuel Snow. Ele deu o clamor da meia-noite dia 12 de agosto de 1844. E o que é o clamor da meia-noite? Foi ele acertar o cômputo profético. O grande conflito fala que o clamor da meia-noite foi ele dar a direção certa do cômputo profético. O exato 22 de outubro de 1844. É lá. Ele pegou o ponto de partida e foi até o fim. Ele disse aqui, ó. Às 2.300 da manhã, termina aqui, 22 de outubro. Segurou, é aqui que termina. E deu uma maravilha. Ele explicou tudo direitinho. Estava lá o cálculo batendo. Guilherme ele tinha feito uma viagem no oeste, ele e Josué Rimes. Quando voltaram, estava esse clamor da meia-noite despertando o povo. Quem estava pregando nesse dia era José Bates, em um campal. E a irmã de Samuel Snow disse, José Bates, o povo já está cansado de tanto sermão que não traz o objetivo para despertar o povo. O Senhor tem servo aqui com mensagem que vai despertar o povo. Aí José B disse, quem é que tem essa mensagem? Porque José B estava só falando coisa de viagem, não sabia perder a direção. Falando coisa de viagem de marujo, contando coisas da igreja. Perderam. A igreja estava monótona. Semelhante às vezes a nossa. Estava monótona a igreja. Não tinha mais despertamento. Estava entrando fanatismo. Muita fofoca na época, ninguém sabia mais a direção. Era uma coisa monótona. Aí, ele contando as viagens de naval dele, José Bates, a senhora Coke levantou e disse, o senhor tem servo aqui com alimento espiritual para despertar ele. Aí ele chamou Samuel não contou. Ele fez, se você pegar a história do Adventista, ele faz uma leitura muito bonita em relação às 2.300 de manhã. Ele que deu o cálculo certo. Ele acertou o cálculo. Guilherme, quando volta, mas José Rimes não aceita o argumento dele. Ficou pronto. Se opuseram. Houve choque. Se opuseram. Não aceitou, não. Se eu não tive atrevimento de marcar uma data, eu marquei um período. Ele coloca uma data. Nem Cristo sabe. Como é que ele vai saber a volta de Jesus? Cristo falou que nem eu, nem os anjos, unicamente meu Pai. Como é que ele bota uma data? 22 de outubro? Não, isso está errado. Eles aceitaram. Só que aceitavam eram os humildes e devotos. Os humildes e devotos. Foi como a vaga da maré, levando nas cidades, nas chopanas, nas vilas, que aceitou essa mensagem. Como a obra estava indo adiante, sem Guilherme Miller,
Estava indo adiante. Como um tufão ela ia. Aí ele disse, rapaz, esse movimento aí do sétimo dia do 10º dia e 7º mês está cada vez mais crescendo. Eu vou estudar esse negócio. Aí ele foi estudar, examinar as escrituras aí. Ela testifica de mim, que ele falou, ela dá a vida. Aí ele foi examinar, e até que ele viu que era certo, tirou o orgulho. Semelhante a João Batista preso, Jesus pregando para os pobres, ele não via movimentação nenhuma. Como é que pode? Eu sou o precursor, falei tudo e esse homem, cadê? Ei, vai lá perguntar se é ele mesmo. Vai perguntar se é ele mesmo, ou se adivinha outro. Eu não estou vendo nada. Às vezes a pessoa não entende e fica assim. Tem que examinar para saber o porquê. Aí Jesus ficou decepcionado com João Batista. Se João Batista estava assim, imagina os outros. Ele disse, diga João Batista, que os cegos estão vendo, é aleijado andando, e o evangelho está sendo pregado por os pobres. Diga ele que ai daquele que se escandalizar em mim. Diz que no silêncio da prisão foi que Deus falou com ele, quando ele se acalmou. Lá no silêncio Deus falou com ele. Aí ele disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Assim também foi com Guilherme Miller. Guilherme Miller também estava muito agitado. Mas quando ele sentou, foi orar, foi estudar, foi examinar. Quando ele foi examinar com o coração humilde, foi que Deus revelou para ele. Aí ele escreveu uma carta no dia 9, já pertinho, no dia 9 de outubro. Estamos quase no lá. Escreveu uma carta para Josué Rimes. Josué Rimes, eu vejo uma glória desse movimento no 10º dia, 7º mês. Uma glória. Estamos quase no lá. Aí ambos aceitaram a mensagem. Aí esperaram Jesus, 22 de outubro. Aí tinha outro erro, né? Qual era o erro que estava acontecendo agora? O cálculo estava certo. E qual era o erro agora? O evento. Todos estavam esperando Jesus vir em glória. Todos esperando. Teve uma família, senhora Fitz, Carlos Fitz era o esposo dela. Ele batizou 3 grupos conversos de pessoas num lago congelado. Pegou uma pneumonia. Ele batizou um grupo, quando terminou veio outro grupo. Aí ele batizou esse outro grupo. Aí quando termina vem outro grupo. O homem pegou uma pneumonia, morreu. O povo se batizando porque Jesus estava voltando. 22 de outubro, quem é que não quer salvar? Ele morreu uma semana antes do desapontamento. No funeral, a senhora Fitz disse, não chores, meus meninos, meus filhos, não chore, meus filhos, porque na próxima semana veremos papai novamente. Ela cria que no dia 22 de outubro, Jesus voltará. Aleluia. Ela tinha certeza que o cálculo era aqui. Quando deu 22 de outubro, Jesus não voltou. O pai dos meninos não foi ressuscitado. E as crianças estavam perguntando, mamãe, cadê papai? Por que papai não veio, mamãe? E a mamãe não sabia dizer por que papai não veio. Ela tinha prometido para os meninos uma promessa que não se cumpriu. E os filhos soluçando, de chorar. Cadê papai? A decepção foi completa. Diz que naquele dia Jesus veio. Amém? O grande profeta fala. Naquele dia, 22 de outubro, Jesus veio. Mas não para a terra onde o povo esperava. Para onde foi Jesus naquele dia? Foi para o lugar santíssimo. E o povo não sabia. Não tinha Bíblia. Para o povo ter conhecimento, Jesus teve que dar uma visão. Uma visão. Porque estava com a Bíblia. Hebreus fala.
teve que dar uma visão. E quando essa visão chegou através de Guilherme, Guilherme errou de novo, não aceitou. Ele queria até aceitar, mas arrastaram ele. Josué Rimes não aceitou. Carlos Filho estava morto, né? E Josias Lindo também não aceitou a liderança. Quem aceitou a mensagem do terceiro anjo foi Ellen White, bem novinho, seu esposo, Tiago White, José Bates. Foi ali que foi começando o início da nossa igreja. Começou a se enraizar ali. Mas não foi suficiente para cair a chuva serena. Não foi suficiente. Naquele dia, 22 de outubro, o pai estava expectante para derramar chuva serena de montão. Já pensou? Ia derramar chuva serena. De prontidão. Mas a decepção foi tão grande que não teve. 22 de outubro, Jesus Cristo foi fazer o quê? No santuário celestial, quem sabe dizer? O que é que o sumo sacerdote fazia no Velho Testamento? Era só permitido entrar uma vez no ano, dia 10 do sétimo mês. O que ele ia fazer? O que Cristo fez lá naquele dia? Eu vou olhar até aqui para essa câmera e perguntar. O que é que Cristo foi fazer lá? O que foi que Cristo foi fazer no santuário? Quem sabe responder? Filma aqui esse povo para colocar no YouTube. Só gente bonita aqui, elegante. Amém? Meus irmãos, quando Jesus foi para o Santíssimo, ele foi purificar o santuário. O texto não fala, né? Daniel 8, 14. Até 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado. E chegou o dia, 22 de outubro. Chegou o dia, o cálculo é esse. Purificar o santuário. E como é que purificava o santuário? Como purificava o santuário? Tirando, espiando. Espiar quer dizer transferir. Tirar o pecado do santuário e jogar em quem? Satanás. O grande conflito. Uma vez eu fiz uma palestra, aí teve um irmão que disse: irmão, você está dizendo aí que o nosso pecado joga em Satanás? Eu disse: irmão, eu não estou dizendo, não está escrito, um grande conflito. Vou ter que dar o texto a você. A Adventista, ele não sabia que os nossos pecados é jogado em Satanás. Queria discutir comigo publicamente. Não discutiu porque eu dei o texto. Mas ele queria discutir. O texto fala bem claro: nossos pecados serão jogados, lançados em Satanás. É nele. Eu digo, irmão, o Velho Testamento fala que os bodes que eram lançados sorte eram dois bodes. Um Azazel ou emissário, é Satanás. E o outro expiatório, que é Cristo. Então o Azazel recebia os pecados. Ele é o originador do pecado. Por isso cai nele. Jogava ele lá no deserto. Então, 22 de outubro, quando Jesus Cristo foi para lá, ele ia fazer isso, pegar o pecado de Guilherme Mille, de Ellen White, de Tiago White, de José Bates, Josué Rimes, aquele povo todo. Ele ia pegar o pecado daquele povo, fazer o quê? Jogar em Satanás, purificar o santuário. Aí ia pegar, soprar o poder do Espírito Santo. Por que não fez? Porque o povo não compreendia, não sabia. O povo estava chorando. Semelhante aos apóstolos. Jesus Cristo morrendo, quando está todo mundo alegre. A salvação chegou. Aleluia. Agora somos salvos. Aí o cordeiro morto. Morrendo no meu lugar. Agora eu posso ser salvo. Oh, glória. Deixa que eu ajude a quem carregar a cruz. Correram todo mundo. Hein? Foram embora todo mundo. O povo decepcionado. A vitória do céu. Tem hora que o céu dá uma bênção. E a pessoa não entende. Fica criticando. Decepcionado. Às vezes Deus derruba sua barraca para dar uma mansão ali. Tira você. Aí você fica chorando, meu Deus, a única coisa que eu tinha. Que Deus é esse? A minha barraca foi derrubada. Começa a criticar. Porque tem uma bênção lá. José do Egito saiu de escravo para governador. Então, meus irmãos, a decepção foi grande.
E pior, que vai ter outra. A gente pode imaginar, eu fico lendo, mas como aquele povo era sem noção. Mas se a gente traz para hoje, para a nossa realidade, está do mesmo jeito. A profetisa escreveu que diz que vem outra decepção maior do que aquela. Para nós que somos adventistas, como é que pode outra decepção maior do que aquela? Porque é uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem de ser ano, vai voltar para a fileira do inimigo. Pode isso. O povo que tem professado fé na mensagem do terceiro ano volta para a fileira do inimigo. Volta. Então, meus irmãos, temos que se preparar para não se decepcionar. A decepção é terrível. Judas se decepcionou porque todo o seu planejamento secular, financeiro, foi de água abaixo. Quando ele descobriu que Cristo não tinha nada com essa terra. Para que servir? As esperanças foram embora. Para que servir um Deus desse? Para quê? Então, quando a lei dominical ela for ativada, tenho 3 textos aí, eu tenho 3 vídeos de 2 minutos cada um para a gente assistir para eu terminar. Eu vou trazer essa mensagem para hoje. Agora. Amém? Porque eu vou dar um texto aqui para vocês, que é a parábola das 10 virgens que cumpriu lá com eles. A primeira aplicação, ela vai ter outro cumprimento. E agora, irmão? Terá outro. E quem está dizendo aqui não é Ivanaldo Costa, não. É uma serva do Senhor que Deus mandou escrever. Escreva aí. A parábola das 10 virgens de Mateus 25, que eu estou pregando aqui. Isso não é nem a parábola que eu estou pregando. Eu tenho um sermão da parábola que você vê que é mais profundo. Eu estou pregando sobre decepção. A parábola das 10 virgens de Mateus 25, ela terá outro cumprimento ao pé da cruz. Nós já estamos lá. Já teve a saída. Já tem a tardança. Está faltando para a nossa parábola aqui só o clamor da meia-noite. Já está pertinho de sair. Só falta o clamor da meia-noite. Depois do clamor da meia-noite, é a separação do joio do trigo. Aí vem a chuva serôdia. Certo? Clamor da meia-noite, separação do joio do trigo. A chuva serôdia só cai quando separa o joio do trigo. Enquanto tiver joio e trigo, não tem chuva serôdia. E quem faz a separação? Jesus, junto com o Pai e os anjos. Ele que vai separar, tirar o joio da igreja. O joio. Então diz aqui, eu esqueci meu óculos. Hoje eu esqueci óculos, paletó. Ainda bem que tinha um ali atrás. Eu só gosto de pregar de paletó, me sinto bem. Foi-me mostrado o que teve lugar no céu no final do período profético em 1844, terminando Jesus seu ministério no lugar santo, fechando a porta daquele compartimento, grande treva baixou sobre aqueles que tinham ouvido e rejeitado as mensagens de sua vinda e o perderam de vista. Jesus então envergou suas vestes preciosas. Primeiros escritos, 252. Aí, Ellen White começou a pregar, por algum tempo, que tinha fechado a porta da graça, junto com o corpo do advento. Fechou a porta da graça. Quando ela entendeu que Jesus estava no Santíssimo, ela disse, opa, fechou a porta da graça. Jesus está no Santíssimo. Porque ela pegou um texto de Levítico 16, versículo 17. E lá diz. O texto de Levítico, eu vou botar aqui, fala que... Está aí o texto na tela. Vou pegar aqui a caneta. Olha o texto na tela aí. No cerimonial do santuário terrestre, que conforme vimos, uma figura no cerimonial do santuário terrestre, que conforme vimos, uma figura do serviço do santuário celestial,
Quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, entrava no lugar santíssimo, cessava o ministério no primeiro compartimento. Cessava. Nenhum homem entrava. Nenhum homem poderia entrar. Cessava. Aí ela pegou esse texto, junto com o corpo de obreiros, fechou a porta da graça. Está no santíssimo. Quando vai para o santíssimo, fecha a porta da graça. Aí começou a pregar. Aí Deus chamou ela e deu uma visão. O Pai mostrou Jesus. Ambos os compartimentos. Tanto no santo como no santíssimo. Aí ela entendeu, foi pregar isso para o povo lá. Não fechou a porta da graça não. Jesus ainda opera no santo para os vivos e no santíssimo para os mortos. Por quê? Porque no santíssimo é só para purificar o santuário. Ele não purificou o santuário. Por que não purificou o santuário? Porque o povo não acompanhou, não compreendia. O povo não acompanhou ele pela fé, não sabia. O povo ficou na terra aqui chorando. Como ele purificou? Purificar é pegar o pecado do irmão, sai e tirar de lá. Tirar. E jogar no diabo, no Azazel. Mas não tirou o pecado de ninguém. Não jogou em ninguém. No diabo não jogou. Por que não jogou? Porque a igreja não compreendia. Ele não purificou, irmão. Aí ia ficar fazendo o que lá? Ele vai lá só para purificar. Uma vez no ano. Dia 10 do sétimo mês, vai só purificar. É uma cerimônia só para purificar. Aí isso que eu posso ficar aqui. Onde era o trono dele? No santo. Ele saiu do santo para lá. Página 55, primeiro escrito. Ele se levanta do trono, chama o carro, com a carruagem, rodas de fogo, ele vai lá para o Santíssimo. Está desse jeito no primeiro escrito. O Pai levanta do trono e vai para o Santíssimo. Ia ficar fazendo lá o quê? Vai ter que ir de novo. Vai ter que ir de novo. A parábola vai ter outro cumprimento. O pai vai de novo e chama o filho de novo. Outra cerimônia. E quando for acontecer isso de novo, é que pega muito de surpresa. Pega os adventistas de surpresa, porque os adventistas não querem mais examinar. Não querem mais aprofundar, enraizar na mensagem. Nossa mensagem adventista, ela não está mais sendo enraizada, está sendo moderna, modernizando. Precisamos chorar mais, buscar mais, ser transformado. E na hora que Jesus for purificar o santuário, jogar no diabo, ele vai pegar o nome do irmão Dão, Maria de Lourdes, Salles, Josean. Vai pegar o nosso nome. Não está lá o nosso nome? E o nosso pecado está lá. Ele vai jogar em Satanás nossos pecados? Ele vai jogar? Amém que vai. Por que ele vai jogar? Porque ele está mais aqui. Agora, se tiver aqui ainda, ele não tem como jogar. Então, eu vou dar o texto para vocês que a parábola será cumprida ao pé da letra e vamos finalizar com os 3 vídeos. Diz assim, ó. Está aqui o texto. Algumas vezes tem-me sido citada a parábola das 10 virgens. Esse texto está na comentário bíblico dela e também na Helvig Erod, 31 de outubro de 1899. Das quais 5 vídeos e 5 loucos. Esta parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois ela tem uma aplicação especial para esse tempo. Bem, para esse tempo. E como a mensagem do terceiro anjo tem se cumprido e continuará a ser verdade presente até o fim do tempo, irmão. Todos os detalhes desta parábola devem ser cuidadosamente estudados.
Todos precisamos estudar, como nunca antes, a parábola das 10 luzes. Porque a parábola das 10 luzes representa Daniel 8:14, Daniel 7:13 e Malaquias 3. Esses 3 capítulos fortíssimos que falam sobre profecia, a parábola representa esses 3. Se entender a parábola, entende o santuário. Se entender a parábola, entende a vida como ladrão. Ele ia ao oceano de dias. Se entender a parábola, entende a obra de purificação de caráter. Agora, se não entender a parábola, você não entende profecia. Você perdeu logo as 3 profecias principais. Tem que estudar a parábola. Ela tem uma aplicação especial para esse tempo. Ela foi e será cumprida ao pé da letra. Irmão, não vamos se decepcionar mais. Foi triste a decepção. E essa é pior, porque essa arranca do livro da vida. Não tem mais como. Na hora que ele for para o ancião de dias, e você, ai meu Deus, agora eu vou me preparar. Chega, eu quero oração, vamos se consagrar, eu quero encher minhas vasilhas. Não tem mais. Como? Porque é uma transformação de caráter. Como você vai transformar o caráter em 2 meses? Como você vai purificar o seu caráter e se transformar em 2 meses? Lá foi 2 meses. Do clamor para o juízo investigativo. 2 meses. Agosto, 12 de agosto, 22 de outubro. Deu tempo. Tem que se preparar agora, irmão. Quando o clamor sair, aí você levanta com as suas lâmpadas espevitadas. Olha. Não brinque com a salvação. Não brinque. É muito sério sentar nesse banco. É muito sério ser batizado. A salvação está aí. Muitos estão brincando. Levando com leviandade. Temos que levar mais a sério. Eu vou colocar aqui os vídeos para a gente terminar. Donald Trump indicou Jonathan Berry para o cargo de chefe jurídico do Departamento de Trabalho americano. Caso seja aprovado pelo Senado, Jonathan Berry exercerá grande influência nas regulamentações trabalhistas daquele país, decidindo, por exemplo, como o governo atuará em relação a sindicatos e a quais direitos os trabalhadores podem reivindicar. Mas, afinal, quem é Jonathan Berry? Berry é um dos principais autores do polêmico Projeto 2025, uma espécie de plano de governo formulado por grupos conservadores que pretende transformar radicalmente o governo americano. Neste projeto, Berry propõe mudanças drásticas na forma como o Departamento do Trabalho atua. Uma das propostas é defender o descanso sabático por meio da lei, já que o próprio Deus teria ordenado o descanso neste dia. Será então que esta nova lei padronizará o descanso no 7º dia da semana, uma vez que este é o sábado ordenado por Deus na Bíblia? Bem, parece que este não será o caso. Segundo o projeto, o domingo será escolhido como dia oficial de descanso. No entanto, ele abre uma exceção para aqueles que desejam descansar no sábado do 7º dia, o que pode fazer com que alguns não vejam esta possível lei como um decreto dominical autêntico. Mas devemos considerar 2 fatores. Primeiro, esta seria a melhor maneira de oficializar domingo como dia de descanso comum, sem levantar oposição dos judeus e outros guardadores do sábado. Já o segundo fator é, por quanto tempo esta exceção seria mantida? Do setor de comércio e serviços. Tem mudança importante já chegando perto, porque a partir de julho, trabalho nos feriados e aos domingos só mediante acordo coletivo. Vixe, isso pode afetar aí o funcionamento de supermercados, por exemplo, de farmácias, shoppings, restaurantes. Será que entra nessa leva aí também? Pessoal, a ideia é criar um equilíbrio entre as necessidades operacionais das empresas e os direitos dos funcionários, garantindo que o trabalho em dias de descanso seja adequadamente recompensado. Tem dúvidas sobre esse assunto? Você é um desses trabalhadores? Já envia sua pergunta, nosso WhatsApp vai aparecer aqui na tela para vocês, porque quem está aqui ao vivo com a gente, deixa eu sentar, é o advogado trabalhista Matheus Gonçalves. Matheus, bem-vindo ao Tribuna Amanhã, bom dia para você. Bom dia a todos.
Mudança importante aí que chega a partir do dia 1º de julho, mas você estava me adiantando que a princípio, né, Matheus? Porque vem aí de uma sequência de adiamentos, né? Exatamente. É uma regra que já foi estabelecida pelo Ministério do Trabalho há um bom tempo, foi no final de 2023, valeria a partir de 24, mas até mesmo por conta de toda a polêmica envolvendo o assunto, ela foi sendo adiada e o último adiamento adiou agora para 1º de julho. E se nada mudar, começa a valer daqui a alguns meses. Interessante. O Manual Prático para Diretores de Liberdade Religiosa de Igreja Local. É um material organizado pelo Hélio Carnassali para a divisão sul-americana da Igreja Adventista. Isso mesmo. E a ideia central, que vem até do presidente mundial, o Terry Wilson, é formar embaixadores da igreja. Pessoas que possam, representar a igreja, dialogar com a sociedade e com as autoridades. Defender a liberdade religiosa, né? Basicamente, o manual tenta responder àquela pergunta. Ok, fui escolhido diretor de liberdade religiosa. E agora? O que eu faço? Bem na linha do artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Liberdade de pensamento, consciência, religião. Entendi. Defender o direito de todos, né? Mesmo de quem pensa diferente. Essa é a chave. Certo. E a filosofia por trás do paro, o que o manual diz? O ponto central é ver a liberdade religiosa como um direito humano fundamental. Esse ano ou o próximo ninguém sabe. Ninguém sabe quando é que ele... Quando entrar em vigor, sabe o que é que vai acontecer? Deu a meia-noite. Aí entra o clamor da meia-noite. Quando a lei entrar em vigor, lá fala assim, ó, o grande conflito. Quando essa lei passar a ser universal, Deus se manifestará. Quando ela passar a ser universal, porque a lei de Deus vai ser calcada a pés por legislação. Quando ela entrar em vigor, que ela for mundial, o Pai está lá no seu trono, no lugar santo, vai lá para o Santíssimo de novo. Primeiros Escritos, mais 56, ele vai lá para o Santíssimo. Acaba o tempo de graça para a igreja adventista. O pai se levanta do trono, vai lá para o Santíssimo. Aí chama o filho. Eu tenho um texto provando o pai indo e o filho indo. De novo. Aí o pai chama. Aí é a segunda aplicação da parábola. Aí o filho vem de novo para o pai. Para começar o juízo dos vivos. O grande conflito fala assim, ó. Há muitos anos essa obra está em andamento. A obra do juízo investigativo. Há muitos anos está em andamento. Desde o ano 1844. Começou ali. Breve. Ninguém sabe quão breve passará ela nos calos dos tempos. Só sabe o tempo. Quando der a meia-noite, além dominical, sair, entrar em vigor, o pai vai lá começar o juízo dos vivos. 1 Pedro 4, 17. Começa por onde? Começa por aqui. E qual será o fim daqueles que são desobedientes? Começa por aqui. Aí vai ter brincadeira? Na hora que a lei dominical sair, o pai vai chamar o filho. E vamos para cá, meu filho. Os livros são abertos. 3 livros são abertos. O livro da vida, os nossos nomes estão lá. Nomes são arrancados, irmão. Nomes, adventista, ancião, pastor, não sei quem for. Não tiver com caráter semelhante a Cristo. Não alcançou as vestes nupciais. Fora. Fora. Não, mas eu devolvi meu dízimo certinho, irmão. Não perdi um culto. Eu ia na quarta. Eu ia no domingo. Eu sempre dei testemunho nas vizinhanças. Isso é obras, irmão. Deus quer saber disso. Ele diz, eu quero o caráter do meu filho em você. Tem? Alcançou? Alcancei não. Então eu vou arrancar você daqui. Não serve. Não serve, irmão. O caráter de um cristão é o que ele quer. Ser semelhante a Jesus. Só consegue como? De joelho. Pedindo. Ore, irmão. Orar sem cessar. Vigiar e orar. Porque não sabeis a que hora de dia eu posso ser. Posso, Senhor, quando for te julgar. Nós vamos ouvir um louvor e vamos encerrar com oração.